igreja. Quem já pisou No Santo dos Santos. Santo dos Santos, Em outro lugar não sabe viver. não sabe viver. Declara para Ele nessa noite, onde estiver, Onde estiver, tomado pela glória, amar pela glória, a glória de Deus. a glória de Deus. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Declara para Ele, quem já pisou. Quem já Pisou no Santo. Santo do Santo, Em outro lugar em outro lugar, não sabe viver. não sabe viver. Declara, Bia. Fala para Ele de coração. E onde estiver, Tomado pela glória, amar pela glória, a glória de Deus. a glória de Deus. Fala para a glória de Deus entrar na tua vida, na tua casa. Seja tomado agora pela glória de Deus. Seja tomado pelo poder dEle. Declara onde você estiver. Busca a presença do Senhor agora. Isso. Glória. Levanta tuas mãos e exalte o nosso Deus. Glória. Declara para Ele. Isso. Fala de todo o coração. Glória, Senhor. Isso, igreja. Glória ao nome dEle. Declara de todo o coração. Glórias e glórias. Isso. Fala para Ele, Aline. Levanta tuas mãos e declara. Glória ao nosso Deus. Declara para Ele. Fala para Ele, Luana. Glória, Senhor. Fala de todo o coração. A Ele A glória. Só o Senhor, meu Pai, toda a glória, todo o poder, declara a Ele. Levanta tuas mãos e declara para sempre, amém. Isso, fala de todo o coração, a Ele a glória. Declara, Sheila. Sou o Senhor, meu Deus, toda a glória, toda a honra. Declara. Fala de coração a Ele. Para sempre, amém. Oh, meu Deus. Pai, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é tão difícil muitas vezes fazer a tua obra, Pai. Porque a gente dedica o dia para abençoar o teu povo, para que quando o teu povo, meu Deus, triste, angustiado, deslacerado, venha te buscar, meu Pai, possa encontrar um milagre, um socorro. Só que poucas pessoas querem realmente um compromisso com o Senhor. Nem todos, meu Deus, estão realmente disponível e disposto a se entregar de corpo e alma, a te amar de todo o coração. Muitas vezes, meu Pai, só se preocupamos com aquilo que queremos para a nossa vida e deixamos de lado, meu Pai, a tua vontade, os teus pedidos, a tua ordem. Oh, meu Deus, somos tão fracos e vulneráveis que qualquer coisa que aconteça no nosso dia ou na nossa vida é capaz de nos afastar e de nos tirar da tua presença. Isso é porque ainda, meu Pai, o teu povo ainda não está firme. E aquele que não está firme com o Senhor, meu Deus, é impossível, incapaz de receber as tuas promessas, porque a tua palavra é a promessa, Pai. Oh, Senhor, em meio a tanta multidão, longe da tua presença, existe um povo pequeno, mas um povo, meu Pai, fiel. Não fiel ao bispo, ao ministério, porque eu não sou ninguém, mas fiel ao Senhor, meu Pai. Pessoas que não se dobram por aquilo que o dia colocou sobre ela, por aquilo que as pessoas falarem, por aquilo que aconteceu durante o dia. Pessoas, meu Deus, que não se dobraram diante a dificuldade, diante o tempo. Pessoas que deixaram tudo
para vir te buscar, para vir te adorar, porque elas sabem, ó Pai, que a vida dela é totalmente dependente do Senhor, que a cura que ela precisa, a prosperidade, a resposta, o milagre que ela necessita, meu Pai, só o Senhor pode entregar. É por isso, meu Deus, que nessa noite ela veio te buscar, independente da circunstância ou daquilo que ela tem enfrentado, ó Pai. Ela veio te buscar de todo o coração, ela veio te buscar, meu Deus, por inteira, porque ela reconhece o teu poder, ela reconhece a tua grandeza, ela reconhece, meu Pai, que sem o Senhor nada é possível, que sem o Senhor, meu Pai, ela não vai conseguir seguir adiante, nada vai mudar, nada vai acontecer. Ah, meu Pai, assim como essas poucas pessoas que estão aqui se dispôs a vir te buscar, meu Deus, estenda tuas mãos, ó Pai, e faça a diferença naquele que te busca e naquele que não te busca, naquele que te serve, ó Pai, e aquele que não te serve, como diz a tua palavra. Faça, meu Deus, acontecer no teu povo o teu milagre, cura o doente, o enfermo, tira, meu Pai, do coração a tristeza, o peso, o medo. Toca, meu Deus, toca para trazer de volta a alegria, para trazer de volta, meu Pai, para trazer de volta o que foi perdido. Oh, meu Deus, só o Senhor pode fazer queimar novamente dentro dessa pessoa aquela chama que um dia ela teve e que por algum momento ou por algum motivo se apagou. Fala para Deus. Bater na porta, aonde você estiver, declara para Ele: meu coração. Fala de todo o coração, ouvir. Fala para Ele, bater na porta. E o meu coração queimou. Fala para Deus que você não vai parar. Fala assim: eu não vou. Gastarei a minha vida. Isso, fala para Ele, levita. Aos teus pés. Declara de todo o coração. Fala para Ele: eu não vou parar de te buscar, Senhor. Isso, declara, Marla. Gastarei a minha vida aos teus pés, Senhor. Gastarei a minha voz para te louvar. Declara para Ele. Sim. Bater na porta. Declara. E o meu coração. Coração. Fala para Ele, Eliana, assim, ó. Isso. Bater na porta. E o meu coração, Alice. Coração. Declara, Sheila: eu não vou parar. Isso. Eu gastarei a minha vida. Gastarei a minha força, gastarei a minha vida, minha voz aos teus pés. Declara para Deus, igreja: não vou parar. Eu gastarei a minha vida. Então pede para Deus deixar queimar. Declara para Ele assim, ó, onde você estiver. Deixa queimar, fala para Ele. Isso. Fala de todo o coração, deixa queimar. Fala para Deus: queima, Senhor. Arda dentro de mim. Arda no meu coração, na minha vida. Declara para Ele, igreja. Deixa queimar. E deixa queimar. Fala para Ele. Isso. Deixa o Espírito Santo queimar dentro de você. Deixa o amor de Deus invadir a tua vida. Deixa Ele queimar. Fala para Ele. Bater na minha porta. E o meu coração, Rosânia. Fala de coração. Eu ouvi o meu Senhor. Bater na porta, Maristela. E o meu coração queimou. Levanta tuas mãos e declara de coração:
Fala para Ele aonde você estiver. não vou parar. Eu gastarei a minha vida. Eu gastarei Minha vida aos teus pés. Não importa quantas pessoas tenha, meu Pai. Eu vou gastar a minha vida te buscando, pregando a tua palavra. Declara para Ele: eu gastarei a minha vida aos teus pés, Senhor, até o último dia da minha vida, meu Deus. Fala de todo o coração para Ele. Declara onde você estiver. Deixa queimar. Isso, fala para Ele. Fala para Ele de coração: queima, Senhor. Isso, igreja. Fala para o Espírito Santo queimar dentro de você. Pede para o nosso Deus agora: queima, meu Deus. Queima dentro de mim, me reaviva novamente, traga de volta a chama do primeiro amor, aquilo que foi apagado, acende novamente, meu Deus, a chama do primeiro amor na vida do teu povo. Fala para Ele, igreja, fala de todo o coração. Oh, meu Deus, queima dentro dessa pessoa, meu Pai, aquilo que foi apagado, aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado dela, a fé, a confiança, a convicção, meu Pai, de que tudo é possível aquele que crê, de que tudo vai mudar, de que tudo é capaz. Queima, meu Pai, dentro dessa vida, desse peito, queima com o teu Espírito e tira de lá toda dor, toda mágoa, sofrimento, toda angústia. Fala para Ele agora, fala para Ele: queima, Senhor, no meu coração e traga de volta a paz, traga de volta a alegria, traga de volta o sorriso, a felicidade que foi tirada. Fala pro nosso Deus agora, porque Ele quer queimar dentro de você, porque Ele é santo. Declara que Ele é santo e não há outra, igreja. Isso, fala para Ele. Fala que Ele é santo. Declara que o teu coração anseia por Ele, pela presença dEle. Fala que o teu coração queima por Ele, igreja. Isso. Levanta as tuas mãos e declara para o nosso Deus: o meu coração queima por Ti. Isso. Fala de todo o coração. Queima por Ti, Senhor. Fala para Ele, levita. Fala para Ele que o teu coração anseia, que o teu coração tem sede da presença dEle, da palavra dEle. Fala para o nosso Deus agora que você anseia por Ele. Isso, declara agora: o meu coração queima, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Declara para Ele aonde você estiver. Isso, declara: queima, queima. Queima por Ti, Senhor. Fala para Ele, Luana. Sim, meu Deus, o nosso coração queima pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Fala para Ele: a minha vida, meu Deus, tem anseio. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede da Tua presença sobre a minha vida. Vem, vem, Senhor, Maranata, ó Pai. Fala para Ele agora, declara de coração. Chama Ele agora, igreja. Isso, deixa o Espírito Santo preencher o vazio do teu coração e acender o fogo que Ele tem dentro de você. Fala para Ele: oh, meu Deus, que nessa noite essa pessoa saia daqui, meu Pai, com um coração, meu Deus, ardendo da Tua presença, do Teu Espírito. Que ela saia daqui, meu Deus, com sede do Senhor, sede da Tua palavra. Aviva o Teu povo, meu Pai, acende o amor. Ah, meu Deus, é o que eu determino sobre cada vida que se encontra aqui, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu recebo o fogo do Senhor no meu coração. Amém e amém. Amém, meus amores. Que o Espírito Santo reacenda a chama do primeiro amor que existe dentro de você. Porque se você está aqui nessa noite é porque ela não foi apagada. Por mais que ela seja pequena, ainda ela está acesa aqui dentro. Amém? Amém, igreja? Ela não foi apagada. Entenda uma coisa. A Bíblia diz assim que no final de tudo, o amor de muitos esfriaria. Mas isso não quer dizer que esse muitos tenha que ser você. Não permita que você faça parte desses muitos, aonde o amor tem se esfriado,
aonde as pessoas têm se afastado do Senhor. Não permita que essa palavra se cumpra sobre você. Que você seja um pouco, mas seja um pouco com Deus. Amém? Que você seja pouco, mas que o fogo no teu coração se mantenha aceso, se mantenha de pé. Porque é através de você que tudo pode acontecer. Não esqueça de uma coisa, você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Deus não chamou a multidão ou não escolheu o mundo. Não. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Mas são poucos que foram escolhidos. Sabe por quê? Porque são poucos que realmente têm disposição para buscar Deus. E se você está aqui nessa noite é porque você é essa pessoa que tem disposição para fazer a obra de Deus e para buscar Deus. É necessário duas coisas: estar disponível e estar disposto. Você tem que estar disposto e disponível. Senão é impossível fazer a obra, é impossível buscar Deus. E se você está aqui é porque você está disposto a buscar e você está disponível para ouvir a Deus. Amém? E que nessa noite, através da palavra, o meu Deus venha falar com você. Através da palavra, que o meu Deus venha falar com a tua vida. Abra a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 32. Vou falar de uma história que talvez você não conheça. Atos 9, 32. Talvez poucas pessoas saibam dessa passagem aqui. Abre lá pro bispo, rapidinho. Boa noite para quem o bispo não falou boa noite. Catiene. Quem mais tá aí o bispo não falou? Levita, desculpa Levita, o bispo não ter falado naquela hora. Jander. Boa noite Kelly. Quem mais tá aí o bispo não falou? Dani. Que Deus abençoe, Dani. Bia. A paz. Paula Leite, que Deus abençoe. A paz, meus lírios. Que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Amém. Cris, muito obrigado pela tua presença aqui na nossa live, tá? Acho que é a tua primeira vez aqui, né? Gedalva, Deus abençoe. Boa noite. Maila, Maristela, trabalhando aí no States, né, Maristela? Uma hora dessa. Tá vendo? Tem duas pessoas nos Estados Unidos aqui, estão ficando chique demais, uai. Segunda, Paula, primeira vez, que Deus abençoe. Maria, paz Maria, meu amor, que Deus abençoe a tua vida. Posso pregar a palavra? Coloca aí pro bispo. Posso pregar? Sim ou não? Nelci, posso pregar, igreja? Coloca pro bispo aí. Posso? Mas você vai ler a Bíblia na tua casa? Ou eu posso pregar sem você ler a Bíblia? Pode pregar, bispo, mas eu quero que você leia a Bíblia aí também. Quero que você acompanhe. Talvez você não pega na Bíblia o dia todo, irmão. Você não lê a Bíblia. Aproveita esse momento para você pegar a Bíblia na tua mão, para você acompanhar a pregação. Amém? Amém, seus orelhudos? Então vamos lá, presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção na palavra, escuta. Diz assim, meus amores, ó, escuta. A cura de Enéas e ressurreição de Tábita. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em ressuscitar ou ressurreição, muitas vezes a tua mente vai lá em Jesus ou até mesmo lá em Lázaro. Sim ou não? Não foi Lázaro que ressuscitou dentre os mortos? Sim ou não, igreja? Mas entenda uma coisa. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela não acontece apenas uma vez. A palavra de Deus ela continua acontecendo até hoje. Então, todos os milagres já aconteceram um dia, eles acontecem novamente. Então lá atrás, Jesus tinha feito Lázaro ressuscitar. E aqui não foi diferente. Só que aqui Pedro, ele orou para Tábita e ela ressuscitou entre os mortos. Entenda uma coisa. Se lá atrás os milagres aconteciam, hoje ele ainda acontece. Porque o nosso Deus não mudou. O poder de Deus ainda continua o mesmo. Você está entendendo, sim ou não?
Se lá atrás Deus derrubou muralha, Ele derruba as muralhas que estão diante de você. Se lá atrás Ele abriu o mar, Ele é poderoso para abrir o caminho da tua vida que está fechado. Se lá atrás Ele restaurou, Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Se lá atrás Lázaro trouxe de volta a vida, Ele faz tudo novamente com você. Porque Ele não mudou. A palavra dele continua viva e eficaz. Não ache você que tudo que aconteceu na Bíblia ficou para trás. Não, irmão. A palavra de Deus continua valendo até hoje. Até agora. Você está entendendo, sim ou não? Então, se lá atrás os milagres aconteceram, hoje ele acontece ainda. Porque o nosso Deus é vivo e poderoso. Mas entenda uma coisa. Aqui está falando de dois milagres distintos. Está falando aqui o primeiro milagre, a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Entenda uma coisa que eu vou te falar e talvez aconteça com você. Escuta. Aqui são dois milagres porque eram duas pessoas que precisavam de coisas diferentes. Os dois não precisavam do mesmo milagre. Precisavam de coisas diferentes. E talvez o que acontece com você é que você busca para a tua vida aquilo que outras pessoas também têm pedido. Só que não é. Enéas precisava da cura. Tábita precisava do milagre da ressurreição. Não ia adiantar orar para curar a Tábita, porque ela já não tinha mais vida. O que ela precisava era nascer de novo. Ou, em outras palavras, ressuscitar. Você está entendendo, sim ou não? Muitas vezes na tua vida você pede coisas que você não precisa porque você é influenciada por outras pessoas. Entenda, aquilo que eu preciso para a minha vida muitas vezes não vai ser o que você precisa. Você precisa muitas vezes que a tua família seja transformada. Você precisa muitas vezes que a tua família seja próspera. A cura aconteça. Só que você pede para a tua vida aquilo que outras pessoas têm pedido. E a quantidade, para você entender, a quantidade de remédio que aquela pessoa tem que tomar não é a mesma para você. Você está entendendo, sim ou não? Então você tem que ter sabedoria para saber o que você precisa para a tua vida. Porque Enéas precisava da cura. Tábita precisava de algo maior. O que você tem precisado? Você está entendendo, sim ou não? Entenda uma coisa. Não adianta orar para ter cura aquilo que já está morto. Muitas vezes tem coisas que morreram dentro de você. Morreu sonhos, projeto, relacionamentos. Morreu a família. Os teus objetivos já morreram. E você tem buscado para que Deus cure. Mas como vai acontecer a cura naquilo que não existe mais? Entenda uma coisa. Para aquilo que não existe mais, aquilo que morreu, você vai ter que orar para que Deus ressuscite. Não adianta você querer curar aquilo que já morreu. Você está entendendo, sim ou não? Muitas vezes na tua vida você pede para Deus curar aquilo que já não existe mais para você. Que já não está mais ali. É por isso que nada acontece. Não porque Deus não pode fazer, mas é porque não é o que você precisa. Muitas vezes você vai precisar de algo maior. Recomeçar. Começar de novo. Não vai adiantar Deus curar. E eu não estou falando de doença, mas curar muitas vezes aquilo que já foi perdido, para que depois tudo aquilo que foi perdido você perca novamente. Então muitas vezes, ao invés de você pedir para Deus curar o que já foi, você precisa pedir para que Ele faça algo novo. O teu passado não volta mais. Está na hora de você viver algo novo para a tua vida. Você precisa ressuscitar, viver novamente na presença do Senhor, viver novamente com um coração fervoroso. Você está entendendo, sim ou não? Então Enéas precisava da cura, porque ainda existia algo aqui dentro, não estava tudo perdido. Existia vida sobre ele. Ele precisava se curar. Só que Tábita não. Tábita já tinha perdido a vida, já estava morta.
era necessário algo maior. Você está entendendo? Para aquilo que você perdeu, é necessário algo maior para a tua vida. Escuta o que eu vou pregar, presta atenção. Estão entendendo, igreja? Presta atenção na palavra, ó. Versículo 32. Escuta. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Santos eram os homens de Deus. Mas é aí que está o problema. Pedro estava passando e ele foi visitar homens que eram de Deus, santos, tá? Homens que eram de Deus. Mas escuta o que eu vou te falar. Aqueles homens eram de Deus, só que não conheciam o Evangelho. Muitas pessoas, elas conhecem Deus, só que na prática não é a mesma coisa. Você está entendendo, sim ou não? Entenda uma coisa. O Evangelho, o Jesus, é essencial para que o milagre aconteça. Você pode saber quem é Deus, você pode conhecer a Bíblia, você pode saber o que Ele faz, só que você não vive a palavra, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Pedro, ele era um homem que ele viveu com Jesus. Ele viu Jesus e ele praticou o que Jesus fazia. Ele continuou praticando o que Jesus fazia. Não adianta você ser um homem ou se intitular ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, se você não pratica aquilo que Jesus fazia. Você está entendendo, sim ou não? Não vai adiantar. Você pode ser um homem de Deus, mas o que vai demonstrar quem você é o teu ato. É a tua fé. É o que você coloca em prática. E tem que ter coragem para colocar o Evangelho em prática. Não é fácil. Você está entendendo, sim ou não? Então tem diferença de Pedro para os homens santos que estavam aqui. Os homens santos eram homens que conheciam a Deus, só que ainda faltavam conhecer Jesus. Porque aquele que conhece Jesus, irmão, nunca mais é o mesmo. Você está entendendo, sim ou não? E diz assim, ó, para você entender o porquê. Presta atenção, versículo 33, para você entender. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazindo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Olha que forte. Então ali naquele lugar existiam homens de Deus, santos. Só que no meio deles tinha um homem que há 8 anos estava acamado, paralítico. 8 anos. Ali tinham homens que conheciam a Deus. Só que mesmo assim aquele homem estava acamado. Porque não adianta você conhecer a Deus se você não colocar a tua fé em prática. Conhecer a Deus não é sinônimo de nada quando você não usa o que você conhece. Escuta, 8 anos aquele homem estava ali, acamado. Há quanto tempo você conhece a Deus e a tua vida não mudou? Você continua com o mesmo problema, com a mesma situação, continua sofrendo, continua amargurada. A doença. Você conhece a Deus, mas o problema ainda habita na sua vida. É porque você não conhece Jesus. Aquele homem estava lá, no meio daquele povo que dizia conhecer a Deus. Mas ninguém fez nada para mudar a situação dele. Porque muitas vezes você acha que conhecer a Deus é o suficiente para que você viva em paz, que você não precisa fazer nada. E não é dessa maneira, irmão. Não é dessa maneira. Você pode conhecer a Deus, mas se você não age, se você não exerce a tua fé, porque a fé sem obra, ela é morta, não adianta nada. Você nunca vai conseguir saber o poder de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo, sim ou não? 8 anos aquele homem estava lá e precisou vir Pedro
Pedro de longe para resolver aquela situação daquele homem. Escuta, o Evangelho do Senhor, eu quero ver quem sabe agora. O Evangelho de Jesus, ele é baseado em 4 pilares. E é essencial para quem faz a obra, ou o ministério que faz a obra, ter esses 4 pilares. Ou uma igreja de Jesus ter esses 4 pilares. Alguém sabe dizer para o bispo qual é os 4 pilares do Evangelho? Alguém sabe dizer? O Jandra, que gosta de estudar. Alguém sabe? Coloca aí pro bispo. Coloca, senão eu vou te falar. Hã? Alguém sabe os 4 pilares do Evangelho? Que aquele que faz, aquele que prega o Evangelho tem que ter? Alguém sabe, igreja? Não? Não sabe os 4 pilares? Então tem que estudar mais a Bíblia, então. Pilares do Evangelho. Não. O Evangelho de Jesus tem que ter 4 coisas: salvação, libertação, cura e milagres. É o Evangelho de Jesus. Então, quando uma igreja não pratica a libertação, não pratica a cura, milagres, e principalmente não fala da salvação, não está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é baseado nessas 4 coisas. Aprenda isso que eu estou te ensinando, tá? 4 pilares do Evangelho: a salvação, libertação, cura e milagre. Porque foi o que Jesus fez. Jesus morreu para que você pudesse ser salvo. Jesus, no Evangelho dele, ou na igreja, ele curou, ele fez milagre e ele libertou, mandou o mal embora, mandou o capiroto embora. Na passagem de Jesus durante a terra, no Evangelho de Jesus, ele fez essas 4 coisas. Então entende por que eu estou falando isso? Porque você não é diferente. Dentro da tua casa, na tua vida, tem que ter esses 4 pilares. Senão você vai ficar vivendo uma vida toda, buscando um Deus a vida toda e nada vai acontecer. Porque tem que acontecer dentro da tua casa, na tua vida, a salvação, tem que acontecer a cura, tem que acontecer a libertação e tem que acontecer o milagre. Esse é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho tem que se fazer vivo na sua vida. Você está entendendo, sim ou não? É por isso que aqui a gente manda o capeta embora, é por isso que aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui a gente prega a salvação. É por isso. Então, esse homem que estava lá paralítico há 8 anos, ele só conseguiu receber um milagre naquele momento porque Pedro levou o Evangelho até ele. Levou o Evangelho até ele. Entenda uma coisa. Ele estava lá com um monte de homens santos, homens de Deus. Só que o Evangelho não estava sendo praticado. E quando o Evangelho não é praticado, nada acontece. Você está entendendo? Há 8 anos ele estava lá, com aqueles homens que eram de Deus, eram homens de Deus, só que não praticavam o Evangelho. Não adianta revelação, profecia, se o Evangelho de Jesus não está sendo praticado na tua vida. Ele só foi liberto quando Pedro levou o Evangelho até ele. O Evangelho que libertou, o Evangelho que curou, o Evangelho que mostrou a salvação e que fez um milagre acontecer. É o que tem que acontecer com você. Você tem que ser liberta de todo o mal que está na sua vida. Esse mal que está impedindo você de ser feliz, que está travando a tua vida financeira, esse mal que está impedindo a tua saúde, você tem que ser liberta. Você tem que buscar salvação para a tua vida. Buscar salvação, se arrepender de todo mal, de todo pecado, de todo erro. Pessoal, aqui começou a chover, se travar a live por causa disso, tá? Chovendo bastante aqui. A cura, o milagre tem que acontecer. E se isso é capaz, através do Evangelho de Jesus. Então escuta, mais uma vez. A igreja, ela tem que ter esses 4 pilares. É essencial que uma igreja do Senhor exista esses 4 pilares. A salvação, a libertação, a cura e o milagre tem que acontecer. Você está entendendo, sim ou não?
vendo bastante aqui. Vamos ver o que aconteceu, Bruna. Presta atenção, versículo... Qual? Versículo 34. Escuta. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Olha que forte. Olha que forte. Pedro, quando olhou para Enéas lá, ele praticou o evangelho. Ele falou assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e anda. E ele levantou. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá vida. Jesus Cristo prospera. Jesus Cristo te dá paz, te dá amor, te dá esperança. Jesus, ele te entrega tudo. Quando você passa a viver o evangelho na tua vida, você está entendendo, sim ou não? 8 anos que ele estava lá, mas Pedro pregou o evangelho. Pedro fez o evangelho acontecer naquela vida. Pedro falou assim: Enéas, Jesus te dá saúde. Era o que ele precisava para voltar a andar. Então Jesus, ele entrega tudo aquilo que você precisa para que você volte a andar, para que você volte a viver, para que você volte a ser feliz, para que você volte a vencer. É Jesus. Ele é o evangelho vivo. Você está entendendo, sim ou não? Alguém teve que vir até lá para fazer o que em 8 anos ninguém fez. Em 8 anos ninguém fez. Só quem conhece o evangelho, quem conhece Jesus, pode fazer a diferença acontecer. Se você conhece Jesus, está na hora de você fazer a diferença acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida. Jesus, ele te dá saúde, ele te capacita. Jesus, ele muda a circunstância. Pedro falou assim: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta e anda. E aquele homem andou 8 anos sofrendo com o mesmo problema, a mesma dor, naquela cama, na mesma situação, até que o evangelho de Jesus chegou até a vida dele. Você está entendendo? O evangelho de Jesus faz a tua vida andar, faz você caminhar. Jesus, ele te cura, te liberta, ele restaura, ele muda. Só que para isso acontecer, não adianta você saber quem é Deus, não adianta você saber o que ele faz. Você tem que praticar o evangelho na tua vida, colocar em prática, para que o milagre aconteça. Não ia adiantar Pedro ser só mais um daqueles homens santos, saber quem era Deus, saber quem era Jesus, se ele não olhasse para aquela situação e colocasse a palavra, colocasse o evangelho em prática. Não adianta você saber, irmão, se você não coloca a palavra em prática na sua vida. Você vai ficar a vida toda com o mesmo problema, com a mesma circunstância, porque você sabe o que ele pode, sabe o poder de Deus, mas não coloca em prática a tua fé, a tua fidelidade, a tua confiança. Você tem que começar a colocar em prática a palavra do Senhor, a palavra, o evangelho. Você está entendendo, sim ou não? E vamos ver o que aconteceu. Presta atenção, profeta Henrique, presta atenção. Versículo 35, escuta. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que forte. E viram todos que habitavam em Lida e em Sarona. Quando viram aquilo, o que aconteceu? Se converteram ao Senhor. É o que o evangelho faz. O evangelho converte as pessoas. Fala pra mim aí, eu quero ver sua inteligência, tua capacidade. O que é converter? Coloca pro bispo aí. O que é converter? Coloca aí. Qual é o sentido dessa palavra? Vamos ver se alguém sabe aí. Coloca pro bispo. Converter. Isso, pode ser, Dani. A Dani é corajosa porque ela coloca sem medo de errar. Isso mesmo. Mudar, transformar.
Presta atenção. Você já se converteu ao Senhor? Se você se converteu, por que você não tem mudado? Aquele que converte, muda, se transforma, deixa para trás o erro, faz a renúncia. Você está entendendo? Então, quando eles conheceram o Evangelho, olha que forte, a primeira vez, quando eles conheceram o Evangelho, eles se converteram, mudaram. Você está entendendo, sim ou não? Está na hora de você mudar. Está na hora de você se converter de coração. E eu não estou falando virar crente, andar de terno, a saia, o coques, não. Converter aqui, ó, o teu coração. O teu coração que às vezes, a tua vida, a tua mente, que muitas vezes está prostrada para o mundo. O teu coração que ainda está lá fora. Está na hora de você converter realmente por completo. Mas só pode se converter aquele que conhece o Evangelho. Você está entendendo, sim ou não? Está na hora de mudar de direção. Isso mesmo, Ana. Mudar de direção a tua vida. Converta. E eu vou muito além. Quando você vive o Evangelho do Senhor, tudo na sua vida é convertido. A luta é convertida em vitória. A batalha é convertida em conquista. O choro é convertido em sorriso. A tristeza é convertida em alegria. A doença em saúde. O Evangelho faz isso. O Evangelho te converte e converte tudo na sua vida. Até o que estava perdido passa a dar certo. Até o que estava dando errado. Ele converte aquilo que estava dando errado e faz dar certo. Você está entendendo, sim ou não? A importância de você se converter. Quando o Evangelho do Senhor te converte, Ele converte também todas as coisas na tua vida. Ele converte a tua dor em alegria. Está entendendo? A tua guerra em paz. Só que para isso você primeiro tem que se converter, para que tudo aqui dentro se converta também. Você está entendendo, igreja? Então, quando aquele povo viu, não viram Jesus, tá? Mas viram o que o homem de Deus pode fazer. Eles se converteram. Às vezes Deus quer usar você para converter toda a tua casa. Só que você ainda não está colocando o Evangelho em prática. Deus quer usar você para que converta todos ao teu redor. Só que para isso você vai ter que praticar o Evangelho. Você está entendendo isso ou não? Quando aquele povo, aquela cidade viu o Evangelho em prática, quando eles viram alguém fazendo o que ninguém tinha feito em 8 anos, ninguém tinha feito aquele paralítico andar, Pedro foi lá e fez. Se converteram. Às vezes nada mudou porque ninguém tem feito nada de diferente. Quando você fazer as coisas diferentes, você vai ver as coisas acontecendo na tua vida. Usa o Evangelho, usa a palavra, usa a tua fé. Não seja mais um. E diz mais assim, ó, vamos lá. Versículo qual? 36, presta atenção, ó. E havia em Jope, presta atenção que forte. E havia em Jope uma discípula, não é discípulo, discípula, chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Olha que forte. Uma discípula. Você acha que só tinha discípulo? Não. Sabe por quê? Todo aquele que faz a obra é discípulo, meus amores. Todo aquele que faz a obra. E ela fazia a obra de Deus. Ela era quem ajudava os órfãos, viúvas, dava esmola, ajudava com dinheiro, com alguma coisa. Ela era discípula do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Você é um discípulo. A Alice é uma discípula. Por quê? Porque ela compartilha a palavra de Deus.
Toda a pregação que o bispo faz, ela compartilha. Toda oração que eu faço, ela compartilha. E isso é ser discípula. Será que você tem sido discípulo? Será que você tem sido uma discípula? Ou você acha que ser discípulo é só quem é pastor, quem é bispo, é só quem prega? Não! Obrigado, Jander, eu nunca ganhei uma girafa. Você é discípulo. O Jander é discípulo. Discípulo é todo aquele que faz a obra. Só que para fazer a obra você tem que estar à disposição e disponível. Você tem que querer. Você está entendendo, sim ou não? Tabita era discípula porque ela fazia não porque ninguém mandou ela fazer, mas porque ela quis. Agora o bispo tem que ficar pedindo para vocês todos os dias, por favor, pessoal, compartilhe a oração. Por favor, pessoal, compartilhe a live. Como se fosse minha obrigação te pedir isso, sendo que você tinha que fazer isso, sabe por quê? Porque assim como eu sou discípulo, você também tem que ser. É o teu papel, porque discípulo faz discípulo. Eu já falei para vocês, discípulo faz discípulo, irmão. Você que tem que compartilhar a palavra, tem que compartilhar a oração, porque você é discípulo. E há diferença na vida daquele que é discípulo e daquele que não é. E eu vou te mostrar na palavra. Tabita era ela discípula do Senhor. Ela fazia a obra. E aquele que faz a obra, a mão de Deus sempre alcança a vida dele. E eu vou te mostrar agora o que aconteceu. Presta atenção. Versículo 37. Presta atenção. 37, ó. E aconteceu naqueles dias que enferma ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. Então olha que forte, missionária. Aquela mulher que era discípula, ela morreu. Mas olha que forte. Por ela ser discípula, irmão, ela ficou doente. E mesmo na doença, ela não deixou de acreditar no Senhor. Mesmo na doença, ela não deixou de servir a Deus. Sabe por quê? Porque ela era discípula. E aquele que é discípulo serve o Senhor na dor, na tristeza, no sofrimento, não muda o que é. E por causa disso, irmão, por ela acreditar até o final, por ela ser discípula do Senhor, a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, que diz assim: mesmo que você morra, ainda viverá. Se você crê, mesmo que morra, viverá. E na doença ela acreditava, ela continuou confiando em Deus, ela continuou confiando no poder de Deus. E por ela confiar, ela foi trazida de volta à vida. Você está entendendo, sim ou não? Ela era serva do Senhor, e a dor não mudou quem ela era. A circunstância, a enfermidade, a doença não mudou quem ela era ou aquilo que ela fazia, porque até o último dia da vida dela, ela continuou fazendo a obra de Deus. Se você é discípulo de Deus, as coisas ao teu redor ou aquilo que você passa não pode mudar quem você é, não pode mudar o teu chamado. Você não pode se curvar para tudo aquilo que vem diante de você, porque você é uma discípula, um discípulo do Senhor. E o discípulo foi chamado para fazer a obra até o final. Até o final! Lembra, Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé. Até o final, irmão. É isso que você tem que entender. É até o final. E olha que forte, quando ela achou que tinha chegado o final para ela, não era o fim de tudo, porque ela acreditava naquilo que ela fazia. Quando você acredita no que você faz e no Deus que você serve, até mesmo quando você acha que é o final de tudo, até mesmo quando você acha que não tem mais saída, um milagre acontece na tua vida. E foi o que aconteceu na vida dela, Jander. Presta atenção, ó. Vamos lá, para você entender. Olha que forte. Era discípulo, hein? Olha que forte. Versículo 38, presta atenção. Deixa eu baixar um pouco. Tá chovendo bastante aqui. Versículo 38, ó. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali,
lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Então escuta, ó que forte. Ela já estava morta, Alice. Porém, os discípulos que estavam ali, eles escutaram que Pedro estava pela cidade e foram atrás de Pedro. Será que nenhum homem ali, nenhum discípulo de Deus ali, pensou em orar por ela? Será que não? Ali existiam vários discípulos, mas será que nenhum teve a coragem de orar por aquela mulher? Entenda uma coisa: homens, mulheres de Deus, vai ter um monte por aí, mas só aquele que tem coragem de exercer a tua fé é que pode ver o milagre acontecer. Você está entendendo, sim ou não? De um monte de discípulos mandaram chamar Pedro lá fora, lá longe, e falaram: Pedro, vem correndo. Eles não tiveram coragem ou convicção de usar a fé, de usar a palavra, mas Pedro tinha coragem. Pedro ia tomar uma atitude, Fran. E é isso que tem que diferenciar você do povo lá fora. Porque enquanto as pessoas lá fora não vão ter coragem de fazer o que é certo, não vão ter coragem de enfrentar o que é errado, você tem que ter essa coragem. Você tem que tomar essa atitude de olhar para aquilo que está dando errado e determinar que dê certo. Você tem que ser igual Pedro. Você está entendendo, sim ou não? Parece as pessoas atrás do bispo. Ficar mandando pedir oração, mas elas mesmas não oram, ou não vêm buscar na reunião. Só sabe pegar o celular e ficar: bispo, ora por mim, ora. Mas não vem pro culto escutar a palavra. É igual. Fala que conhece a Deus, serve a Deus, mas não vem. Igualzinho, tem que mandar chamar outra. Entenda uma coisa que eu vou te falar a verdade, irmão. E se não tivesse Pedro lá, como que ia fazer? Se Pedro não tivesse lá, e aí? Ninguém ia orar por ela. Ela ia morrer. Porque Pedro, se não tivesse lá, então... Você está entendendo, sim ou não? Muitas vezes na tua vida não vai ter um Pedro. Não vai ter um bispo que te atende toda hora que você manda mensagem, que você liga. Muitas vezes não vai ter ninguém. Não vai ter pastor para te ajudar. E se você não aprendeu a determinar e a orar, como você vai fazer? Você vai ver toda a tua vida dando errada e porque não tem nenhum pastor, você não vai orar. Você não vai determinar. Não é todo dia ou toda vez que vai ter um Pedro para te ajudar, para orar por você. Aprenda a fazer a tua parte para não ficar dependente de homem nenhum, de bispo nenhum, de pastor nenhum. Aprenda a orar. Se não tiver o bispo, então... Pedro estava lá, por sorte, porque Deus já sabia o que ia fazer, e principalmente porque aquela mulher servia a Deus. Entenda uma coisa: quando você serve a Deus, Deus sempre vai colocar no caminho pessoas para te ajudar. Aquela mulher, ela faleceu naquele dia, e Deus já tinha colocado Pedro lá, porque ele sabia que quem estava lá não ia ter a coragem e a capacidade de fazer o que era necessário. Muitas vezes somos rodeados de pessoas que não vai ter a coragem de nos ajudar, que não vai ter a capacidade de nos ajudar. Sabe o que Deus faz? Deus traz de lá de longe pessoas para fazer por você aquilo que a multidão ao teu redor não vai fazer, só por você servir a Deus. Então, por ela servir a Deus, Deus já tinha colocado Pedro lá. Você está entendendo? Quando você serve a Deus, Deus coloca pessoas no teu caminho. Assim como coloca no meu. Coloca a Alice desde o começo, compartilha todas as orações. Coloca o Jander, que me ajuda sempre com a meta, é uma bênção na minha vida. Coloca a Catiene, coloca a Rose, coloca a Cileia, coloca a Mariana, que hoje deu o dízimo dela. Quando você serve a Deus, Deus sempre vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudar. Quando você achar que está tudo morto, quando você achar que não tem mais vida, Deus vai lá e coloca no teu caminho
Tá entendendo, sim ou não? Como coloca a Teresa, coloca muitos aqui, a Piedade. É desse jeito. Deus sempre vai colocar no caminho, né, Aline? Colocou o bispo no caminho da Aline, colocou o Jander. Não é verdade? Para ajudar. Essa é a diferença. Mas entenda uma coisa. Nem sempre vai ter um Pedro. Nem sempre vai ter um bispo. E se você não aprendeu a orar com a tua própria boca, se você não aprendeu a buscar Deus, a pedir e a determinar, você vai ficar chorando a vida toda. Diz mais assim, vamos lá, presta atenção, versículo 39. Ó. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas, ou Tabita, fizera quando estava viva. Olha que forte. Pedro foi lá e quando chegou na casa, Mayla, encontrou um monte de viúva, um monte de pessoas chorando. Chorando diante do problema. Muitas vezes é assim. No meio da situação, no meio da confusão, no meio da doença, da enfermidade, você vai encontrar muitas vezes a tua família chorando, brigando, esperneando, querendo sair no Kung Fu. Você vai encontrar muitas pessoas ao redor, mas ninguém agindo para mudar o quadro. Todo mundo ao teu redor só sabe criticar, só sabe dizer que não vai dar certo, só sabe dizer que não vai conseguir, que vai dar errado. Só que entenda uma coisa, eu vou usar o ditado que muita mãe usava: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo ao teu redor tá chorando, porque acha que a situação tá perdida, porque acha que não tem mais jeito, porque acha que não tem mais saída, que você também tem que fazer o que todo mundo faz. Pedro não chegou lá e foi chorar com as viúvas. Não! Pedro chegou lá para fazer a diferença. É o que você tem que fazer no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua roda de convívios. Não é porque não tá dando certo para todo mundo, não é porque todo mundo tá desesperado, chorando, preocupado, que você tem que fazer igual eles. Você tem que ir lá e mostrar que você é diferente, que você é a luz do mundo, o sal dessa terra, que a palavra do Senhor habita em você. Então quando Pedro chegou lá, estava todo mundo chorando, todo mundo lá, mas ninguém fez nada para reverter o quadro. Tudo que eles conseguiam fazer e sabiam fazer era chorar, gritar, espernear, mas ninguém orou a Deus. Ninguém. Você está entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Depois eu respondo, Alice, para não sair aqui da conversa. Vamos lá. Para você entender, ó, versículo 40. Presta atenção agora. Mas Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então, primeiro passo, Pedro tirou de lá todos aqueles que estavam chorando, que não iam servir para nada. Pedro falou assim: ó, vocês que estão chorando aqui, não estão fazendo nada, sai todo mundo daqui. Já que não vai ajudar, também não atrapalha. Primeiro passo, irmão, tira da sua vida quem não ajuda, quem não acrescenta. Pessoas que só ficam chorando, reclamando, murmurando. Tira. Pedro primeiro, antes de tudo, ele tirou de lá. Ele falou: ó, sai todo mundo daqui, não adianta ficar chorando, sai daqui. Aí Pedro se ajoelhou lá, Fran, e ele orou. Antes de falar para a mulher, ele orou. Entenda, na Bíblia não diz qual foi a oração de Pedro, como ele falou. Mas eu sei de uma coisa, a resposta para a oração de Pedro chegou, que foi aquela menina ressuscitar. Foi a resposta da oração. A resposta que Pedro queria não era uma voz do céu, o céu se abrindo e descendo uma nuvem e uma bola de fogo, não! Escuta!
A resposta da tua oração vem através do milagre que acontece na tua vida. Só que para isso você vai ter que fazer o que ninguém faz: ajoelhar e orar. Lá estava todo mundo chorando, reclamando, murmurando, mas ninguém ajoelhou e orou. Você está entendendo? Pedro chegou lá, ajoelhou, orou. E depois ele falou assim: Tabita, levanta. E ela levantou. Sabe por quê? Porque aquele que crê, mesmo que morra, viverá. E ela era a serva de Deus. Ela não era qualquer uma. Ela era uma mulher que fazia a obra. Discípula, está dizendo a palavra. Discípula do Senhor, quem faz a obra. Discípula. E por ela crer, ela viveu. Entenda uma coisa. Eu sei que muitas vezes diante dos nossos olhos parece que está tudo perdido. Olha o bispo aqui. A live começou, tinha 14 pessoas. Não está vindo ninguém para o culto. A obra é de Deus, a obra não é minha. Mas entenda uma coisa. Por mais que pareça pouco, por mais que não pareça que não venha ninguém, eu creio que Deus ele traz, ele reaviva, ele traz de volta. E na sua vida desse jeito, por mais que você olhe para a circunstância, você acha que não tenha mais jeito, o teu casamento, a tua vida financeira, a porta do emprego, por mais que você ache que não tenha mais jeito, a tua família, o teu filho, se você crê, por mais que não tenha mais vida, Deus ele traz de volta. Só que para isso você não pode mudar a tua identidade e quem você é. Amém, Marinalva? Amém? Então Pedro falou assim: Tabita, levanta e anda. E ela levantou e andou. Porque Pedro fez o que ninguém fez. Você está entendendo? Muitas vezes as coisas da nossa vida é simples. É muito simples. O problema é que a gente não tem a capacidade de fazer porque ninguém faz ao nosso redor. Tava todo mundo chorando lá, Jander. Mas quando Pedro entrou, ele olhou para aquela menina e ele falou assim: Jefferson, sai todo mundo daqui. E ele fez naquele quarto o que ninguém que estava ao redor tinha feito. Ajoelhou e orou. Todo mundo estava preocupado, todo mundo estava abatido, todo mundo estava triste, angustiado. Mas só Pedro usou a fé. Quando você usa a tua fé, por mais que ao teu redor esteja todo mundo angustiado, abatido, enfraquecido, por mais que a tua casa esteja caída, quando você ajoelha, usa a tua fé, você ora, a resposta de Deus vem em forma de milagre. Foi o que chegou aqui. Pedro orou e o milagre aconteceu. Foi a resposta de Deus para a vida dele. Assim como você vai ter hoje a resposta de Deus, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você vai orar, eu vou determinar na tua vida, e a resposta que você necessita vai chegar em forma de milagre, em forma de cura, de libertação, de avivamento, de salvação. E para encerrar a palavra, vamos lá, versículo 41, presta atenção. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a a viva. Então olha que forte. Apresentaram aquela menina a Pedro, morta. Mas quando Pedro levou ela até as viúvas, apresentou ela viva. Você está entendendo? Talvez, Jefferson, você entrou aqui e os teus planos, os teus objetivos, tá tudo morto. A tua felicidade, a tua alegria, o teu casamento, a tua família, a tua saúde, tá morto. Você está apresentando para Deus uma vida morta, que não tem saída. Mas entenda uma coisa, Deus ele vai te apresentar uma nova vida. Quando aquele povo apresentou Tabita a Pedro, ela estava morta. Mas quando Pedro, que era um homem de Deus, apresentou aquela menina, aquele povo,
apresentou ela viva. Eu não sei o que você está entregando para Deus hoje, mas saiba de uma coisa: Deus ele vai entregar os teus sonhos, os teus objetivos vivos na tua vida. Ele vai entregar aquilo que você necessita vivo, porque ainda que morra, você viverá. Amém? Amém, igreja? Último versículo, eu prometo, eu tenho que ler, senão depois Deus puxa minha orelha. É o último, prometo, 42. Presta bem atenção nisso. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Presta atenção. Olha que forte. Tá falando ali que muitos souberam o que tinha acontecido. E por causa disso, muitos começaram a crer no Senhor. Aquela mulher ela era discípula. E até a morte dela serviu para evangelizar. Entenda uma coisa: quando você serve a Deus, Deus usa tudo que acontece na tua vida para que outras pessoas passem a buscar Ele. Mas o que você tem feito para as outras pessoas buscar? Qual o teu testemunho que você nunca contou? Já foi curada aqui, já foi liberta, já foi abençoada, mas ninguém sabe. Aquela mulher era tão uma mulher de Deus, uma serva, que até a morte, aquilo que aconteceu com ela, Deus usou para que outras pessoas pudessem crer. Como Deus vai te usar, irmão, se você não conta nada para ninguém? Não conta o que Deus fez na tua vida? Cadê o testemunho? Cadê o testemunho da porta do emprego, da cura, do milagre? Cadê? O bispo pede, grave um vídeo, pessoal, contando teu testemunho. Grava o áudio contando. Cadê? Como Deus vai te usar? Se você não é capaz nem de expor aquilo que Deus fez na tua vida. Muitas pessoas creram no Senhor ali e passaram a buscar Ele porque ficaram sabendo o que aconteceu na vida dela. Ficaram sabendo que ela estava morta e Deus restaurou. E através dela, Deus usou a vida dela, Deus usou o milagre dela para que outras pessoas buscassem Ele. Deus quer usar aquilo que aconteceu na tua vida para que outras pessoas cheguem até Ele. Sabe por quê? Porque é isso que discípulo e discípula faz. Permite que Deus use a sua vida. Mas você não tem permitido. Porque você posta tudo, menos aquilo que é de Deus. Posta tudo, menos o que é de Deus. Cadê o seu testemunho? Cadê? Você falando aquilo que Deus fez na sua vida? Cadê? Deus me mudou. Eu era o perdido, eu era o viciada, mas quando eu passei a conhecer Jesus, quando eu conheci Jesus, tudo mudou. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu já não bebo mais, eu já não vivo mais do vício. Olha, eu era doente, eu era enferma, mas quando lá o bispo orou, lá determinou, o milagre aconteceu, porque lá tem Jesus. Mas nada, você não faz nada para o ministério, não faz nada para Deus, nada para Jesus, ao contrário. Só vive postando coisas de outra igreja, de outro ministério, mas o bispo que você liga todo dia para pedir oração, não posta nada. Só sirvo para você me ligar, mas para postar é outra coisa, é outro pastor, outra igreja. Mas aí quando precisa da oração, aí é o único que está disponível para orar. Aí é eu. Não é verdade? Ou estou mentindo? Não estou mentindo. É assim mesmo. Mas entenda uma coisa que eu vou te falar. Se você é discípulo do Senhor, e se você quer ser discípulo de Deus, permita que Deus te use. Porque quanto mais Deus te usar, mais Deus vai te capacitar. E quanto mais capacitada você for, mais coisas de Deus você vai ter para sua vida, mais abençoada você vai ter. Quanto mais Deus te usa, mais Ele te capacita. Quanto mais capacitada você é, mais os bens do Senhor você tem, você possui, mais Deus honra a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus honra aquele que tem honra. Permita Deus usar a tua vida. Seja o evangelho do Senhor, como Pedro foi, como Tabita foi. Seja o evangelho. Não adianta você ser santo.
se você não fazer o evangelho do Senhor acontecer. Quem entendeu a palavra? Coloca aí pro bispo. Entenderam sim ou não? Faça o evangelho acontecer. Só assim as coisas vão mudar. Quando você praticar o evangelho, que nem foi praticado aqui. Todos conheciam a Deus, mas Pedro praticou o evangelho. Pedro praticou o evangelho na vida de Enéas, praticou o evangelho na vida de Tábita. Falou: Enéas, Jesus te dá saúde. Tábita, levanta e anda. Pratica o evangelho, irmão. Você é capacitado para isso. Respondendo a Alice, que falou assim: bispo, tem que orar para todas as pessoas, presta atenção. Deus falou para Jeremias assim: Jeremias, não quero que você olhe para esse povo. Nem se Samuel e Moisés estivessem aqui, eu não ia responder a oração deles, porque esse povo não é digno de mim. Deus falou para Jeremias, falou assim: nem que Samuel e Moisés estivessem aqui pedindo por eles, eu não ia ouvir. Então tem situações que a pessoa tem que buscar, não adianta ficar orando por ela. Deus não ia ouvir nem Samuel. Você está entendendo? A Bíblia fala que Deus não escuta a oração do injusto. É bíblico isso. Já preguei sobre isso. Não escuta a oração do que é injusto. Mas nessa noite Deus vai escutar o teu clamor. Amém? Aonde você estiver, eu quero que você feche os teus olhos. Você que tem alguma dor, algum caroço, alguma enfermidade, infecção, eu quero que você coloque as mãos sobre o teu problema de saúde. Se o teu problema for relacionamento, a vida amorosa, coloca a mão sobre o coração. Se for financeiro, coloca no alto da tua cabeça. Fecha os teus olhos, porque nessa noite o meu Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Porque Jesus vai estender as mãos para você. Jesus vai estender as mãos para tocar. Declara para ele assim: estava longe do caminho isso de Deus. Fala para ele: eu era pobre, isso, desprezível, pecador, mas Jesus, fala para ele, transformou as minhas trevas em luz. Quando ele estender as tuas mãos, fala para ele: para mim. Isso, ele estendeu as mãos para a tua vida, igreja. Declara: isso, estendeu as tuas mãos, Aline. Fala de todo o coração. Quando Jesus, ele estender as tuas mãos para mim, declara. Fala para ele, Mariana. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Isso. eu era pobre, Perdido. Sem Deus, sem Jesus. sem Deus, Fala para ele. sem Jesus. Declara: Quando ele estender as tuas mãos a sua mão para mim. para mim. Meu Deus, em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nessa noite eu vou praticar o teu evangelho. O teu evangelho, meu Pai, que é a salvação. O teu evangelho, que é a libertação, que é a cura, que é o milagre. Porque aonde existe o evangelho, tem que acontecer, meu Deus. Tem que acontecer o milagre, a cura, a libertação. Ah, meu Deus, se realmente eu sou um homem que prega a tua palavra, que prega o teu evangelho, se realmente, meu Pai, eu prego, meu Deus, aquilo que o Senhor mandou, o milagre tem que acontecer nessa vida, porque eu uso agora a minha fé, eu uso, meu Deus, a minha fé para alcançar essa vida. Aonde houver a dor, a doença, a enfermidade, aonde tiver o caroço, o câncer, a AIDS, meu Deus, em nome de Jesus, que esse mal desapareça. Vá embora agora a dor de estômago,
a dor de cabeça constante nos ossos, no nervo. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor dê para essa pessoa a saúde, a cura, dê a libertação, a transformação, transforma o casamento, a vida sentimental, amorosa, abra as portas que estão fechadas. Eu determino a cura, eu determino agora em nome de Jesus o milagre, que todo mal vá embora, toda tristeza desapareça, toda angústia, medo, pânico, desespero, toda depressão, todo abatimento, abandona essa vida. Sai daí! Eu digo em nome de Jesus, que essa pessoa receba a cura, receba a alegria, receba a felicidade, que ela receba a prosperidade, ó Pai, que ela receba aquilo que vem do Senhor. O teu Espírito toca, meu Pai, para remover dessa vida a dor, o sofrimento, o desespero. Oh, meu Deus, ouça o meu clamor. Eu oro para que o milagre aconteça, que a diabetes vá embora. Isso! Fala pro mal ir embora da sua vida agora. Manda ele embora agora. Fala, sai doença, sai enfermidade, sai a porta do emprego fechada, sai da minha vida, dor de cabeça constante, dor nos ossos, no nervo, vai embora, caroço, sai daí, eu digo em nome de Jesus, paralisia, sai do meu filho, da minha filha, sai daí, sai da boca, sai desse corpo, eu digo em nome de Jesus, todo mal, o vício que tem habitado nessa vida, doença, sai daí, em nome de Jesus, todo mal, todo medo, ansiedade, Pai, que essa pessoa seja liberta agora, pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, que eu pratico, ó Pai, eu uso a autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus, que o milagre aconteça nessa vida, e que ela saia daqui, meu Pai, completamente convicta daquilo que ela é e daquilo que o Senhor determinou para a vida dela. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu tomo posse do meu milagre no nome de Jesus. Com mais fé, fala com fé: eu tomo posse do meu milagre no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Sueli. Amém. Toma posse da tua cura no nome de Jesus, pelo poder da fé, da porta aberta, da mudança, transformação. Receba o teu milagre. Amém, meus amores. Amém. Que Deus possa abençoar todos. Gostaram da palavra, do culto, da reunião? Fala pro bispo aí. Gostaram sim ou não? Que tá chovendo bastante, pessoal. Gostaram? Amém, fico feliz, tá? Fico muito feliz. E lembra, tá? Lembra, Jander, lembra, Catiene, Maila, lembra? Você é discípula. Faça a obra de Deus, deixa Deus te usar. Para que aconteça na tua vida a mesma coisa que aconteceu na Tabita. Quando, por ela ser discípula, mesmo depois que ela morreu, o milagre aconteceu. Seja uma discípula, um discípulo do Senhor. Discípulo não é só o bispo que prega, não, você. Todo aquele que faz a obra, todo aquele que ajuda. Amém? Seja, faça, Catiene. Amém? Tem um testemunho, Bia? Pode contar. Tem mais alguém que tem testemunho, igreja? Tem que contar o testemunho que aconteceu. Grava o vídeo, fala. Manda pro bispo, porque eu mesmo posso ter o vídeo aqui contando testemunho na minha rede social. Eu posto o testemunho aqui na minha conta. Quantas pessoas receberam milagre aqui no nosso ministério? Hã? Que vocês lembram? Quem aí lembra de algum milagre que aconteceu aqui? Vixe, meu Deus do céu, quantos milagres, hã? Tumor. Meu Deus do céu.
Quantos milagres aconteceram aqui? Cegueira, tumor que foi embora. Meu Deus, né? Quantos milagres. Muitos milagres. Mas ó, se eu não tenho print desses milagres, irmão, ninguém ia ficar sabendo. Mulher grávida, né, Alice? Se eu não tenho os prints, porque o pessoal tem que contar. A surdez que foi embora. A Tereza, que era surda, né, Tereza? Tantos milagres. Pra glória do meu Deus. Câncer do Crevaldo. Olha lá, pessoal. Câncer do seu Crevaldo. Olha quanto milagre. Você tá vendo? Mas sabe por que o milagre acontece? Porque eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho do Senhor. Você não vê o bispo aqui revelando, profetizando, fazendo barganha. Deus está me mostrando um avião. Deus está me mostrando... Não, irmão. Aqui eu prego a palavra do Senhor, o Evangelho. E aonde tem o Evangelho, tem que ter um milagre. Eu lembro do primeiro milagre que aconteceu na vida da Alice, que foi na Sofia, né, Alice? A neta dela estava doente, muito doente. E eu falei assim, Alice, unge a boca dela com água. Lembra, Alice? Primeira vez que você entrou na live, eu acho que foi, né? Unge o lábio dela com água. E ela ungiu e a febre passou, foi embora. Lembra, Alice? Primeiro milagre? Quem mais aí? Eu lembro do milagre da Catiene. Nossa, a Catiene tem tantos milagres. Tem do marido dela, né? O marido dela tinha que fazer um monte de exame, que ele tinha sofrido um acidente. O médico falou que podia dar um problema lá. E não deu nada, né? Tantos milagres que aconteceram. A Rose. Né, Catiene? Lembra do primeiro milagre que foi? Tantos milagres. Meu Deus do céu. A Tereza, que era surda. E veio aqui na live. Piedade, né, Piedade? Glória a Deus, né? Então, pessoal, você pode ir muito mais. Pratica o Evangelho na tua vida e você vai ver os milagres acontecer. Amém? Pratica o Evangelho e o milagre vai acontecer. Né, Mariana? Estou muito orgulhoso de você, tá, Mariana? Se tornou dizimista fiel e não tem falhado. É mesmo, né? O Heitor, que não dormia, vivia gritando, né? Ah! O filho da Dani! O filho da Dani que ele tinha... Era como se fosse uma lepra no corpo, né, Dani? Não sei se ela tá aí ainda. O filho dela não... Como que eu vou falar? Era uma doença na pele. O filho dela tinha. Criança, bebê. E ela tinha que gastar todo o dinheiro com remédio, era pomada. Lembra? E ela, não sei se ela usou o sangue do cordeiro ou foi a água que o bispo mandou. E a doença da pele desapareceu, sumiu, nunca mais. Lembra, Rose? Foi o sabonete, né? Não lembro se foi o sabonete que eu consagrei. Muito milagre, pessoal. Só Deus. Só Deus para fazer mesmo. Minha filha, que tinha sopro no coração, desde o ventre da minha esposa. Minha bebê, tava com a veia do coração entupida. Tá lá hoje, andando, bagunçando tudo. Misericórdia. Meu Deus, um terremoto, minha filha. Agora aprendeu a andar. Tá aí, agora. Eu que tô agora quase tendo problema no coração. Com a bagunça. Amém? É desse jeito. Amém, meus amores. Pessoal, posso pedir tua ajuda? Ninguém é obrigado a nada, mas se você puder ajudar o bispo, tá? Por favor. A Aline, né, Aline? Veio pra cá, se batizou, é uma nova mulher, uma nova criatura. A Aline é um milagre, né, Aline? Lembra, Aline, como você tava? Completamente fora de si, conturbada. Lembra? Olha a mulher que se tornou. Só Deus. Né? Se converteu, conheceu o Evangelho. Não é verdade? Desse jeito. O Jander, desde que o Jander começou a vir aqui a primeira vez, não parou mais. Né, Jander? Eu lembro que o Jander veio aqui, não parou mais. Graças a Deus. Pessoal, posso pedir tua ajuda? Presta atenção, se você puder ajudar o bispo com alguma oferta, tá? O mês virou, pessoal, e o bispo tem que pagar algumas contas de casa. Eu não fico sem energia. Como que eu vou fazer reunião? Aí vai me complicar minha vida. Como que eu vou? Já tá difícil, irmão, fazer a obra de Deus. O povo não ajuda em nada. Nem curtir, nem para compartilhar o vídeo é uma luta. Ajuda o bispo, por favor, de coração, de alguma maneira. Tá? De coração. Jander, muito obrigado pela girafa, tá? Cada dia você me manda um presente diferente. Que Deus abençoe pela girafa.
Eu sei que você gosta de postar. Quando você quiser postar, pode postar, tá? Eu sei que você posta sempre os presentes que você dá. O bispo não liga não, tá bom? Quando você quiser, pode usar a imagem do bispo. Ó, meus amores, muito obrigado pelo culto, pela reunião. Amanhã estamos aqui, que amanhã é sexta-feira, forte, para mandar todo o capiroto embora da sua vida, tá? Não faltem amanhã, por favor. Combinado? Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por todo o amor, por todo o carinho, tá? Pela fidelidade de vocês, que há mais de um ano estão aqui com o bispo. Catiene, Alice, Cirleia, a Maristela, a Piedade. Muito obrigado por tudo, tá? Vocês são tudo pra mim, pode ter certeza disso, tá? Obrigado por todo esse carinho, por toda essa confiança, por estar todo dia aqui com o bispo, tá, Rose? Obrigado. Não vou citar nomes, porque senão vou ser injusto, mas tem pessoas aqui que estão há mais de um ano comigo. Um ano vindo todos os dias, pessoal. É, não é fácil não. Vindo todo dia, um ano, mais de um ano já. Vindo quase toda a reunião. É muito amor envolvido. É muito amor. Amém? E o bispo dando lapada, o bispo brigando, e o bispo... E mesmo assim vem. E olha que eu brigo, eu dou lapada e mesmo assim, tá aqui. Esculacho e tá aqui. Tem que ser amor mesmo, que olha. Amém? Ó, meus amores. Né, Jussiene? Jussiene desde que começou a vir também, ela, o marido dela, né? A Mayla também. Vem, irmão, não falta. Não vem. A Rosânia, seu Crevaldo. Não vou citar nomes para não ser injusto, mas todos vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, tá? Luana! A Luana também vem todo dia, fica na dela compartilhando a live aqui, mas todo dia a Luana tá aqui. Todo dia, né, Rosinha? Que Deus abençoe a Luana. Amém? Ó, meus amores, vamos lá para vocês descansar. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, um bom descanso. O bispo nem sabe o que eu vou comer. O que tem para comer? Mas o outro falou, vou ver. Vixe, quando fala vou ver, é que não tem. Só Deus. Comer gelo. Gelo deve ter. Ó, Deus abençoe. Faz bolinho de arroz. Tem arroz? Arroz é o que mais tem. Faz bolinho de arroz. O que eu vou... Tem arroz? Só tem arroz. Vou chorar por causa disso? Não, faz bolinho de arroz. Pronto, resolveu o problema. Amém, Flávio? Ó, Deus abençoe, meus amores. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima noite, um bom descanso, tá? E que Deus abençoe a noite de todos, em nome de Jesus. Amanhã estamos aqui pra mandar o capiroto embora da sua vida. Amém, Mariana? Deus abençoe a todos, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado por tudo.